Você acabou de passar por um festejo, que não foi bem festejo, né, em função da pandemia, mas no carnaval, que foi ainda essa semana, a gente viu aí nos noticiários muitas pessoas se reunindo de maneira até clandestina, ao arrepio da lei, desafiando todos os preceitos da ordem da saúde pública em nome de uma felicidade rápida. Então, antes de continuar a falar sobre felicidade, eu proponho aqui fazer a distinção entre euforia, alegria e felicidade. Todo mundo sabe o que é a palavra euforia. Euforia é uma alegria muito intensa, exagerada, em desconformidade com a realidade da vida. Esse conceito euforia é usado em psicologia como manifestação de transtornos. A gente diferencia doença, patologia de transtorno. A maior parte das doenças ou patologias pode ser verificada num exame de laboratório, num exame no raio-x, no exame de imagem. E os transtornos, eles trazem uma alteração no comportamento sem que isso possa ser, por exemplo, diagnosticado no exame de sangue. Não é o exame de sangue que vai dizer se eu sou maníaco depressiva, por exemplo. Não é o exame de sangue, é um exame clínico à luz da psiquiatria. Então, a euforia é uma alegria, vamos dizer assim, fora da casinha, para usar um termo bem comum. Quem conhece ou quem tem na sua família, no seu meio, alguma pessoa com transtorno bipolar, conhece isso de perto, porque a pessoa tem surtos, aparentemente de alegria, de euforia, é um entusiasmo meio despropositado, seguido por grandes quedas de humor, aquilo que se chama disforia, que também é sintoma de um transtorno. Há outras circunstâncias, além de transtorno, doença mental, que também dão euforia, trazem euforia. O consumo de álcool e de drogas, de entorpecentes. Só que eles produzem uma alegria vazia. Nós temos no nosso sistema límbico, um sistema de recompensa, que nos dá a sensação de gratificação quando nós fazemos ou experienciamos algo que é bom e, em função disso, nós temos uma recompensa interna. Quando a euforia é trazida por substâncias exógenas, né? Nesse caso que eu mencionei, o álcool e as drogas, por que ela é vazia? Porque eu não fiz nada para merecer aquela alegria. E como eu não fiz nada, o efeito de um narcoléptico, do álcool, é como se essa pequenina alegria fosse uma bolha de sabão. Ela acontece, mas ela dura pouco tempo. À medida que a pessoa vai se viciando em drogas ou em álcool, o efeito dessa bolha de sabão no tempo é cada vez mais curto. E aí as pessoas viciam, elas viciam no efeito. O que seria para uma pessoa que leva uma vida saudável, uma recompensa por algo bem vivido, bem feito, passa a ser uma euforia automática. E essa euforia se compra. E ela é viciante. E ela acaba destruindo a estrutura da personalidade em casos finais. Então essa alegria muito rápida, muito volátil, nem alegria dá para chamar. Isso é euforia. É efeito do abuso de uma substância que altera o meu estado de consciência, ou é um sintoma, é uma apresentação de um transtorno ou doença mental que eu tenho. Em segundo lugar, alegria. Usando aqui exemplos bem comuns que todos nós já experienciamos. Nós somos crianças e de repente o pai e a mãe aparecem com um animalzinho em casa. É uma alegria, não é? Genuína. Ou então é já a gente jovem, adulto, encarar aquela faxina que precisa ser feita. A gente faz, se empenha, se esforça e logo vê o resultado. E isso nos traz uma sensação de recompensa, de alegria. Ou eu planejo com muito esmero um encontro familiar na minha casa, então vou receber meus pais, meus tios, meus primos,
trabalho, preparo tudo e vejo a família reunida, e enquanto estão todos ali rindo, conversando, aquilo me dá uma alegria. Então, alegria também é aquilo que muitas vezes a gente não se apercebe, muitas vezes tem ligação com a natureza. Nós aqui que moramos em Florianópolis, eu penso que a gente tem umas fichas a mais lá em cima para ter nascido ou para viver numa cidade tão linda, tão linda. Então a gente acorda de manhã cheio de problemas, a agenda não tem espaço vago, pega o transporte e passa olhando o mar no amanhecer. Isso é um presente. Isso é um presente para quem tem olhos de ver. E essa alegria é a beleza que nos cerca. Quando a gente vai para o campo, faz alguma coisa em casa, jardinagem, observa as plantas, observa uma flor, né? Isso nos traz alegria. Então, a alegria é a recompensa por algo que é sempre de cunho interno. Eu faço por merecer a minha alegria, porque uma pessoa, se ela for muito pessimista, muito negativa, ela está sentada ao seu lado na condução, ela olha o mar no amanhecer e isso não significa nada para ela. Então a alegria também é uma disciplina e é esforço. Que tipo de esforço é esse? O esforço de ser, em primeiro lugar, grato. Quando eu converso, muitas pessoas nas casas espíritas, o espírita, não há uma estatística, as pessoas com quem eu converso, nos centros espíritas, elas são felizes por estarem vivas, porque nós sabemos que isso é um presente. Um presente, o tempo, cada dia, cada minuto, cada hora de vida aqui encarnado é uma possibilidade a mais que eu tenho de evoluir. Então, ser grato faz parte desse hábito de ser alegre, de olhar o lado positivo das coisas, de olhar o amigo que está atrapalhado e, ao invés de criticar, em silêncio, com discrição, porque o bem não precisa de alarde. O mal faz escândalo, mas o bem não precisa de alarde. Cuidar do próprio corpo como o espaço em que o meu espírito habita, aonde reside a minha alma, também é forma de gratidão, também rende alegria. Preparar a refeição da nossa família, né? Também é um ato de amor, também se faz isso com alegria. O alimento que é preparado por aquela mão santa que a gente diz, mão de cozinheira, que tem afeto pela família, é um alimento que vai fazer bem. Ele é mais nutritivo. Tudo que é feito com a nossa intenção amorosa é melhor, é mais nutritivo e é mais saudável. E isso se aplica às nossas refeições, às nossas amizades, aos nossos casamentos. Se eu estou 100%, se eu dou tudo que é possível de mim, se eu nutro as coisas com intenção e com afeto, o resultado disso vai se traduzir em alegria minha e de quem me cerca. Há pessoas que têm o hábito de reclamar sempre de tudo e de todos. Conhecem? Aquela pessoa que você diz bom dia e ela diz, está chovendo hoje, não aguento mais que chove. Mas ela não reclama quando o manancial de água está cheio e a população da cidade tem água e as plantas têm água, né? Aí você diz assim, bom dia. Ela diz, não suporto mais esse calor. Ué, mas nós estamos no verão, né? É fevereiro, é época de calor. Há pessoas que têm um hábito, que é um mau costume, de reclamar. Há pessoas que têm o hábito da maledicência, de apontar sempre o defeito do vizinho. Diz que quando a gente aponta um dedo para alguém, há outros 4 apontando para nós, não é? Então, euforia é uma bolha de sabão passageira. A alegria começa a ser um hábito. E o que será a felicidade? Felicidade é uma construção e é mais complexo de atingir e demora mais complexo.
Em primeiro lugar, o caminho começa pela alegria. Se eu sou uma pessoa amarga, maledicente e ingrata, eu vou demorar mais para descobrir o caminho da felicidade. Outra coisa, eu posso ter hoje uma personalidade alegre. A personalidade é do meu momento de agora, como espírito encarnado. Eu estou aqui, uma alma, vivendo nesse corpo, nessa cidade, com essa ou aquela família, com esse tipo de relacionamento. Então, eu tenho uma personalidade alegre. Mas a felicidade mesmo é da individualidade, é do espírito. E o que é a individualidade? É o somatório, não é apenas a soma, né? É uma teoria de pesos e contrapesos de tudo que eu vivi, de tudo que eu pensei, de tudo que eu experienciei ao longo da minha existência. Desde que princípio inteligente, individualizado, criada por Deus. Falo criada porque hoje, mulher, poderia ser homem. A gente sabe que há uma alternância nessas encarnações. Então a felicidade é uma marcha de longo percurso. E alguém poderia perguntar, sim, mas então aqui o que vocês acham? Se a felicidade é o livro dos Espíritos Evangélicos que me diz, a felicidade aqui na Terra é possível, eles dizem, olha, felicidade relativa, uma felicidadezinha. Vamos pensar. Nós vivemos num mundo que ainda está no estágio de provas e expiações, né? Entrando em regeneração, atravessando aí o que nós chamamos de período de transição, um espaço aí de 2, 3 séculos que medeia um e outro. Então, bem conversadinho, nós encarnados, a maioria dos encarnados na Terra, está bem longe de ser um espírito muito evoluído, bem longe. Então a gente começa a experienciar momentos de alegria, a gente vai percebendo que o cultivo da alegria é um hábito, que a gente precisa cultivar a alegria em nós e nos outros para viver num mundo melhor, para propiciar também a chegada desses novos espíritos que estão vindo com grande potencial, mas precisando de disciplina, de balizamento, de encorajamento. Então a alegria, a elevação do padrão vibratório do planeta é responsabilidade de cada um de nós que está na casa espírita, que está nos outros templos, que não tem religião, porque às vezes a pessoa não tem religião, mas é uma pessoa do bem, que é um cristão sem saber que é um espírita sem saber que é. E quando a gente fala disso, nós não podemos esquecer que mais da metade do planeta nem cristão é, né? Se a gente olhar lá para o Meio Oriente, Extremo Oriente, mas eles também têm espíritos superiores encarnados que deixaram grandes ensinamentos, culturas bem mais antigas que as ocidentais, inclusive. Então a gente precisa aprender a apreciar o que é edificante em todos. À medida em que aumenta a nossa consciência dessa responsabilidade, vai se abrindo um caminho para a nossa felicidade. Como é que eu vou fabricar a minha felicidade? O Livro dos Espíritos, no livro 4º, que é a última parte dele, ele fala das esperanças e das consolações, da felicidade ou infelicidade hoje e no futuro. E uma das perguntas é, a primeira, 920, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E eles dizem, dependendo dele, pode amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível. Então a pergunta de Kardec, então pode acontecer, ele pode conseguir uma felicidade relativa? E o homem é quase sempre o artífice, o produtor da sua própria infelicidade. A gente não diz que uma pessoa
desfeliz, a gente diz que ela é infeliz, né? Então, ou é, ou não é, ou está a caminho. Não existe uma graduação. Eu posso perguntar para alguém: você está alegre? Agora eu estou. Há meia hora atrás eu não estava, mas hoje eu estou. Chego em casa, surge um problema, pronto, a felicidade saiu pela janela. Tá? Em termos de duração, a alegria, não sendo um hábito, ela é episódica, mais ou menos lenta. E a felicidade, à medida em que ela se instala na nossa vida, ela não é mais perdida, porque daí ela passa a estação da minha elevação moral. À medida em que eu me desenvolvo, que nós nos desenvolvemos do ponto de vista moral, a gente vai percebendo com mais clareza e o que é errado. Muitas vezes a gente intui, muitas vezes alguém nos ensina. A gente faz o quê? Ouvido de mercador. Deixa entrar aqui e sair ali, né? Então a gente passa uma encarnação, vamos pensar aí, alguém com, sei lá, 70, 80, 90 anos, de alegria, de tristeza, nem para pensar nessa felicidade de longo curso. Aí entra a nossa responsabilidade. Opa, nós aqui, espíritas, nós sabemos que esta não é a nossa única existência física, mas está muito longe de ser a última. Então, o que significa felicidade? Dentre outras coisas, muitas vezes, renunciar a uma alegria que é passageira, em favor de uma felicidade futura, que eu ainda não posso alcançar, mas eu antevejo, estudando a doutrina, vendo o que falam esses espíritos, eu percebo que o meu bem no futuro depende da minha retidão hoje. E para ser reto, para ser correto, muitas vezes a gente abre mão de pequenas alegrias. A gente aprende a conviver com a frustração. Quem aqui tem filhos sabe exatamente o que eu vou dizer. Quantas vezes, no início da vida, o pai e a mãe não sacrificam suas alegrias imediatas para dar uma condição melhor de vida para os filhos, não é? Isso é comum. Isso está em nós, de maneira intuitiva. Vai ver que naquela época, quando meu filho era pequeno, nem espírita eu era ainda. Mas quantas vezes eu abri mão da minha alegria de hoje para amanhã, de ter uma condição de vida melhor, morar numa casa melhor, para pensar no futuro dos filhos, para dar uma condição de estudo melhor, para podê-los encaminhar de maneira mais ampla na vida. Estou dando aqui um exemplo comum. E isso fazem todos, ou a grande maioria dos pais, no mundo inteiro. Portando aí algumas culturas em que esse tratamento é um pouco diverso. A rigor, os pais se sacrificam pelos filhos. Não é que eles se sacrificam, vou cortar um dedo, a mão, não. Eles abrem mão de satisfação, de prazeres imediatos em favor de outra pessoa. Então, um espírito que seja evoluído fará o mesmo por qualquer irmão. Não vai precisar ser o filho, a filha. Vai aprender a abrir mão, a ceder da sua vez, para deixar que o outro viva um pouco melhor. Muitas vezes, e muito se apregoa, aqui eu estava assistindo um documentário só sobre propaganda comercial, né? Hoje em dia é tudo muito visual, muitas propagandas são feitas sem usar uma única palavra, só com imagens, porque nós somos muito sensíveis à imagem. E o que essas imagens vendem? Você precisa comprar esse carro, e aí você será feliz. Ou então você precisa desse sapato ou aquela bolsa, as mulheres sabem do que eu estou falando, para ficar mais feliz. Não, é para ficar mais alegre, porque é de curta duração. E há um tempo atrás, eu conversando com um amigo, um filósofo, ele disse assim: Sônia, tu já paraste para pensar no tempo que dura a tua alegria? Eu disse: não. Então começa a calcular.
O que te faz alegre, assim, no dia a dia? Quando encontro uma pessoa conhecida, faço um lanchinho gostoso, alguém vem do nada, me traz um chocolate, isso me dá uma alegria. Ou então, quando eu adquiro uma coisa melhor para minha casa, minha filha vem com boas notas da escola, coisas que dão alegria. Adivinhem vocês a conclusão a que cheguei, depois ele me confirmou isso. As alegrias mais duradouras da nossa vida não dá para comprar, não estão à venda. Alegria é você já ser um homem, uma mulher madura e ter os seus pais ainda encarnados, perto de você, gozando de boa saúde. Alegria duradoura é viver num relacionamento saudável, onde você se dedica, se empenha e percebe que o parceiro, a parceira também se dedica. Isso é fonte de alegria tão grande que às vezes esse companheiro ou companheira já desencarnou e a pessoa decide não continuar. O que seria a sua vida afetiva? Continua cumprindo a lei de sociedade, convivendo com todos, mas simplesmente não quer procurar outro parceiro ou parceira porque aquele primeiro relacionamento supriu de amor para o resto de uma existência. Conheço pessoas assim. Enfim, se a gente fizer um exercício olhando o que nos dá mais satisfação por mais tempo, nós vamos parar nessas coisas que são de ordem pessoal e não material. Os espíritos dizem que quanto mais a gente se desapega da vida material e mais se dedica àquilo que é de caráter moral e espiritual, mais aptos nós nos tornamos a viver essa felicidade relativa na Terra, relativa. No livro Sinal Verde, do André Luiz, a psicografia do Chico Xavier, ele faz lá dá vários conceitos sobre a felicidade. É que, embora às vezes se apresente como passeios, como prosperidade material, como beleza física, como inteligência, a felicidade no homem reside na paz da sua consciência. Quer dizer, a felicidade está mais ligada à paz do que à euforia. E como é que a gente vive em paz? Eles também nos trazem essa resposta. Para ter a felicidade relativa na Terra, para viver em paz, a gente só tem que fazer uma coisa: seguir as leis morais, as leis divinas. Porque toda vez que a gente esbarra nessa lei, como se fosse um carro que a gente está guiando e que dá um raspão lá no guarda-reio da ponte, o resultado imediato que é dor. A gente bate e volta para o trilho, bate e volta para o trilho, vai ali na frente, comete outro equívoco, bate na lei divina e retorna para o trilho. E dizem mais os espíritos que quanto mais eu me distancio dessa rota de baliza moral, que são as leis de Deus na nossa vida, quanto mais eu me afasto, como um elástico que a gente puxa, traciona para um lado, quando solta, ele volta com mais velocidade para o centro. Muitas vezes de maneira mais dolorosa. Então imagine que a gente está guiando esse carrinho aqui, esse corpo físico, está fazendo um monte de bobagem. Cada vez que eu cometo uma bobagem, imediatamente eu sinto dor. Se eu não sentir dor pelos relacionamentos, onde é que eu vou sentir? Na minha consciência. Ele, nosso amigo, para quem a gente deve apelar todas as noites, como diz o Santo Agostinho, na hora que a gente põe a cabecinha no travesseiro, pensar assim: será que hoje eu fui o melhor que eu poderia ter sido? Será que ninguém sofreu por conta das minhas palavras, dos meus pensamentos? Eu quero trazer para vocês duas coisas que vêm lá do Oriente. Primeira, um pensamento que é conhecido da maior parte de vocês, do Lao Tzu, o Zitsu, que é considerado o pai do taoísmo filosófico. E ele diz assim: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se transformam em palavras. Cuidado com as
suas palavras, porque elas se transformam em ações. Cuidado com as suas ações, porque elas vão se transformar em hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque eles vão formar o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, porque é ele que forja o seu destino. Fácil entender, né? A gente vai criando o hábito de pensar melhor, de controlar o pensamento, a vontade de apontar o dedo, controla as palavras, controla o gesto. E à medida que a gente vai avançando, a gente percebe que o mais difícil de controlar é justamente o pensamento. O pensamento e a vontade são os motores da nossa vida. À medida em que nos habituamos a pensar, falar e agir na maneira mais correta possível, porque essa maneira mais correta depende de um lugar para o outro, de uma cultura para outra, de uma legislação para outra, pode variar um pouco, mas a regra de ouro é: não façais aos outros o que não gostarias que fizessem a vós. Se a gente seguir só isso como regra, em qualquer lugar, garanto para vocês que nós vamos estar muito perto do centro desse balizamento que Deus coloca na nossa vida. Além disso, eu estava pensando, muitas pessoas atrelam, condicionam a felicidade, a prosperidade material, a riqueza, né? E isso mesmo entre nós espíritas, né? Às vezes a pessoa pensa assim: não, eu não sou feliz hoje porque eu ganho um salário mínimo. Se eu passar naquele concurso e tiver um salário de tanto, eu serei feliz. Ou então, não, eu tenho essa vidinha mais ou menos aqui, está tudo meio atrapalhado na minha vida, minha família, meu casamento, meus colegas de trabalho. Também lá só tem gente chata, né? Olha o hábito de olhar para os outros com aquele óculos embaçado. A minha vida só vai se resolver se esse prêmio que está acumulado agora na loteria eu ganhar, e eu ganhar sozinho, porque além de tudo é pretensioso e egoísta, né? Um prêmio zilionário. Não, se eu ganhar sozinho, eu vou ser feliz. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Quanto tempo será que dura essa felicidade? Será que a partir da milionária ela vai obter amigos leais e verdadeiros? Ou será que vai aparecer muita gente, muitos falsos amigos, muitos falsos relacionamentos interessado em vantagem, né? Então essa é trazida do Sudeste Asiático, eu não descobri a fonte. Conta a lenda, a história, que dois meninos priminhos moravam na mesma casa e foram criados juntos desde bebê, aprenderam juntos a engatinhar, a andar, a falar, nadavam no lago, jogavam bola, faziam tudo juntos. A partir da adolescência, vou dar aqui a interpretação espírita, que a gente sabe que o espírito realmente se revela a partir da adolescência, ele começa a dizer que veio, né? Um começou a manifestar interesse pelos estudos, por aquilo que é sério, já pensando na vida adulta, esforçado, trabalhador, e começou a chamar a atenção dos professores, dos mestres. O outro saiu da escola, não considerou o conselho dos pais, saiu da escola, mas ele não saiu para trabalhar, ele saiu porque ele queria, já jovem adulto, continuar tendo aquela vida folgazona de criança, adolescente, tomar banho de rio, jogar bola, etc. Passou-se uma década. O rapaz, que era estudioso, acabou sendo conselheiro do rei. E o outro, por falta de qualificação, foi ser remador da barca imperial. Em determinado dia de verão, o rei decidiu passear pelo rio, e lá foram os remadores, né? Quem o rei chama para sentar ao seu lado? O primo, o esforçado. E lá no remo, no trabalho braçal, estava o primo desidioso, o preguiçoso, que não queria nada com nada. Olhou para os dois, foi tomado por uma síncope de inveja da prosperidade material daquele que havia sido criado com ele, e disse essa frase: mas que absurdo!
Todas as criaturas foram criadas por Deus. Por que eu tenho aqui que carregar e fazer força enquanto esses aí estão vivendo como nababos? Ele pensou. Aí ele falou para os comparsas dele, começou a resmungar. Vocês não acham isso muito injusto? O rei está lá, tem gente abanando ele, o conselheiro está lá, o conselheiro era o primo, está lá sendo abanado, e a gente aqui desmontando o esqueleto de esforço e suor nesse calor para remar. E foi aquele zum a viagem inteira. Anoiteceu, a barca parou e todo mundo dormiu ali. Na proa, os mais importantes, lá nas galés dos remadores. Esse primo que reclamava foi acordado no meio da noite. Quem era? O rei, sacudindo ele. Disse: tem alguém fazendo um barulho muito ruim lá no alto naquele lugar lá, e eu não estou conseguindo dormir. Vai lá ver o que é. O cara foi correndo até o morro, voltou correndo e disse para o rei: não é nada, majestade, é só uma gatinha que deu cria. Aí o rei perguntou: que tipo de gatinho? Saiu o cara, correu o morro acima, voltou: siameses. Quantos filhotes eram? Perguntou o rei. Sai ele correndo o morro acima e volta: majestade, são 6 gatinhos. São machos ou fêmeas? Ele vai pela 4ª vez morro acima, já botando a língua para fora. Volta e diz: majestade, são 3 machos e 3 fêmeas. Ele disse: então agora observe. Chama o conselheiro, o seu primo, e diz assim: olha, tem um barulho lá fora do barco, você vai verificar para mim o que é? O primo estudioso foi, desceu rapidamente e disse: majestade, não é nada para se preocupar, é apenas uma gata que deu cria. São 6 gatinhos, 3 são siameses, muito bonitinhos. E inclusive eu descobri que a gata pertence ao prefeito, que ficou muito combalido com essa ideia do animalzinho ter perturbado seu sono, então oferece os gatinhos se o senhor quiser levar algum como um animal de estimação real. Aí o rei olhou para o remador e disse: você está vendo? Você precisou subir o morro 4 vezes. Eu perguntei uma vez para o meu conselheiro. Ele trouxe todas as informações que eu precisava e aquelas que eu nem sabia que precisava. Agora eu fiquei feliz, vou até levar um gatinho para casa. Ele disse: isso é para você perceber que eu escutei os seus resmungos ao longo do dia. E realmente, todas as criaturas de Deus têm um trabalho a executar, mas as potencialidades de cada um são diferentes. Por isso, ele já é meu conselheiro e você ainda um remador. É interessante? Para a gente parar para pensar, os espíritos dizem que se hoje passasse a régua assim, e todo mundo tivesse a mesma quantidade de valor, de dinheiro, de bens materiais, rapidamente a diferença iria se instalar. Porque a diferença de riqueza tem muito a ver com as aptidões que a gente adquiriu ao longo da vida. E uma última historinha agora. Eu sei que o senhor Antenor não quer muita historinha, mas essa é bem rapidinha. Diz que lá na Grécia, um escultor primoroso, esculpindo vai sobre as colunas. Quem já viu aí fotos, ilustrações da Grécia, sabe que os templos têm uma colunata que são encimadas por um acabamento. E ele viu, cinzelando lá, ele viu que eu tinha lascado errado a parte superior. E ele ficou atormentado, corrigia aquilo. Um funcionário do Senado olhou aquilo e disse assim: para que você está fazendo isso aí? Pulindo a parte de cima, porque isso vai ser colocado de altura, ninguém vai ver. E ele disse: Deus vai. Isso é para a gente pensar que sempre que a gente pensa que está sozinho, não está. Deus, nesse caso, a espiritualidade superior e a não superior, aquela que é igual a nós, nos acompanha o tempo inteiro. Então nós nunca estamos sozinhos. Muitos espíritos se acercam de nós, fazem parte da nossa vida, torcem pela nossa felicidade, mas o empenho, o remo, o cinzel está na nossa mão. Então que a gente tenha o hábito de ser sempre o melhor possível. Vamos então
prolongar a existência da nossa alegria, para abrir o caminho da nossa felicidade. Muito obrigada pela atenção, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe sempre. Só temos que agradecer a nossa querida irmã pelo tema da noite, que possamos meditar esses ensinamentos que aqui foram trazidos para nós e colocar em prática na nossa vida diária, no nosso dia a dia, E agradecendo também a presença espiritual dos nossos queridos irmãos que aqui se encontram, os espíritos iluminados que nos cercam, que nos dão a força necessária para que possamos cada vez mais buscar a felicidade tão almejada e que será conquistada através do nosso esforço espiritual. E agradecendo os momentos com a prece que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, em nome de Deus, de Jesus. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais.
É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.